Pessoal, a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial. Ai, professor, eu já vi isso em história. Né? Eu nem sei. Vocês já viram isso na aula de história? Primeira Guerra Mundial? Vamos lá, fala comigo. Vai gravado, fica no YouTube, vai ficar feio se ninguém responder. Né? Sim, já viram. Né? Vocês viram como? Vocês viram a questão do imperialismo? Vocês viram a história da guerra em si? Como é que vocês viram a Primeira Guerra? Acho que ninguém lembra, né? Acho que vocês nem viram, ou então vocês só logaram na aula só para dizer que vocês estavam lá, mas não tinha ninguém na frente do computador, né? Os dois, a história em si, entendi. Falamos do imperialismo, legal. Foi esse ano? Foi no terceiro ano ou foi ano passado? Ano passado. Esse ano, ué. Tô vendo que vocês estão sabendo bastante aí do que vocês estão estudando, né? Então tá bom. Tô vendo que vocês estão acompanhando bem, né? Um fala que foi ano passado, outro fala que foi esse ano, daí o outro fala que acha que foi esse ano, eu vou dar risada. Pronto, cada um fala uma coisa. Bom, no presencial, pessoal, o Thiago dá isso no terceiro ano. Professor, por que você perguntou se você sabe? Pra gente conversar, né? Então, o Thiago fala, pelo menos eu falava, sobre isso no terceiro ano, né? E aí ele falava da questão do imperialismo, essa parte mais histórica, e eu entrava com essa questão da Primeira Guerra, já puxando o imperialismo, contando que vocês já sabiam o que é, né? Então, eu acho que você já sabe o que é, eu vou só comentar. Imperialismo, vocês já sabem. E algumas outras coisas que a gente vai tratar aqui, tá? Por que falar das guerras mundiais na aula de geografia? Pessoal, o que a gente vai pegar aqui de destaque dessas duas guerras, depois Guerra Fria, até chegar no pós-Guerra Fria. Então, primeiro é uma sequência, que nessa sequência a gente vai ter várias mudanças espaciais, mudanças de território, né? Mudanças, por exemplo, da espacialização das indústrias, colônias que viram países. Então, muda muito a configuração geográfica das coisas. A configuração espacial muda muito por causa das guerras. Então ela interessa bastante para as provas de geografia. Outra coisa, por trás das guerras tem muitos fatores geopolíticos. Muitas vezes esses fatores geopolíticos eles estão atrelados a alguma coisa relacionada à matéria-prima, né? Alguma disputa por territórios, alguma coisa relacionada até à questão industrial. Pode ter também, tá? Por exemplo, a Alemanha precisava de matéria-prima de aço, carvão, para desenvolver a indústria, mas entre as indústrias que ela desenvolvia era a indústria bélica, de armas. Então isso causava uma tensão no continente. Então você tem coisas por trás da guerra que levam a guerra a acontecer. E essas coisas aí tem tudo a ver com a geografia. Outra coisa, as guerras mundiais elas estão completando agora. A Primeira Guerra acabou de completar 100 anos, que aconteceu. Então, nessa completada de 100 anos, ela voltou a ser assunto de algumas questões, tudo bem? A Segunda Guerra vai completar 100 anos daqui a alguns anos, né? Faltam aí mais de 10 anos para ela completar 100 anos. Mas daqui a pouco ela vão começar a chegar assuntos falando cada vez mais da Segunda Guerra Mundial. Inclusive alguns acontecimentos que aconteceram entre a Primeira e a Segunda, tá? Então isso vai começar a vir à tona e vai começar a voltar a ser assunto de questão também. O que a gente vai tratar aqui então da Primeira Guerra é o contexto geopolítico. O que estava acontecendo por trás para a guerra ter estourado. Eu não vou falar da guerra em si, tá? Eu não vou falar do imperialismo. Eu vou falar por que o imperialismo influenciou na guerra, como que isso aconteceu e algumas outras coisas por trás. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês me interrompam aí no microfone, porque eu estou aqui nos slides e não estou vendo o chat. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira Grande Guerra Mundial. Meu Deus, faz tempo, né? Acho que ninguém que lutou essa guerra ainda está vivo. A guerra acabou em 1918? Não, com certeza tem alguns vivos aí, né? Quer dizer, que lutou na guerra, acho que não, né? Se a guerra acabou em 1918 e o cara tinha 18 anos naquela época, hoje em dia ele ia ter que estar com 130. Não, tá todo mundo morto, né? Se não morreu na guerra, morreu durante o tempo. A Primeira Guerra aconteceu lá no começo do século XX. Entre várias coisas que tornam ela tão assim importante
para a história da humanidade é que ela foi a primeira grande guerra mundial. Mundial envolveu países de todos os continentes ao mesmo tempo no conflito. Então esse é o grande destaque dela e que vai trazer aí um contexto geopolítico muito maior, né? Porque você engloba desde Japão lá na Ásia até Brasil na América e países da Europa e da África. Então os contextos geopolíticos por trás aí vão estar borbulhando. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, o que foi essa guerra, então, como eu acabei de falar, o primeiro grande conflito de alcance mundial, envolvendo aí umas 70 e poucos países. Na época, quando você fala 70 países, a gente tem que pensar que está lá no começo do século XX, as coisas começam a acontecer no século XIX ainda, então você tem, na verdade, alguns impérios aí no meio da porrada, né? E várias colônias. Tá? Então, países que você conhece hoje como país, tipo a Nova Zelândia, não existia Nova Zelândia, é uma colônia. Né? Vários países africanos não existiam, eles eram todos colônias. Inclusive alguns países europeus de hoje nem existiam naquela época, o mapa mudou demais. Tá? Mas englobou aí países, territórios ao redor do mundo todo, praticamente metade da população mundial envolvido na pancadaria. Né? Imagina metade da galera. Claro que não era metade da galera se batendo. Né? Era a soma de toda a população desses países que estavam envolvidos na guerra. Tudo bem? Mas só para vocês terem uma noção da proporção de pessoas envolvidas nesse conflito. Por isso ele teve uma importância enorme. Tá? Aconteceu oficialmente entre os anos de 1914 e 1918. Por que oficialmente? Porque vocês vão ver nos contextos geopolíticos que, na verdade, ela começou antes. E ela nem acabou em 18, ela só foi acabar depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra, ela teve uma pausa entre a primeira e a segunda, mas geopoliticamente falando, as tensões e as disputas continuaram, mesmo após a assinatura do Tratado de Fim das Hostilidades, né? Fim da briga oficial. Mesmo com isso, as coisas continuaram nos bastidores, ainda a acontecer. Então, oficialmente, ela aconteceu ali de 1914 até 1918. Aonde comeu a porrada, né? Principalmente no continente europeu. Principalmente por quê? Porque os principais atores da guerra, os que deram início a essa coisa aí, foram os impérios europeus da época. Tá? Então o pau comeu principalmente na Europa. Mas na África, na Ásia, ali na região do Oriente Médio e também no leste da Ásia, onde tinha Japão, China e várias outras colônias ali, colônias de países europeus, ali também o pau quebrou. Quando a gente fala de guerra mundial, a gente pensa muito na Europa. Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, o pessoal quebrando o pau. E esquece do resto do mundo. A guerra teve combates no mundo todo. Tá? E aí que entra o contexto geopolítico legal por trás. Quais eram as principais alianças? Duas alianças principais. Né? Tríplice Entente, que era Reino Unido, na verdade o Império, né, do Reino Unido, Império Britânico, a França e o Império Russo. Do outro lado, a Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Isso no começo da guerra. Esses países, esses impérios, eles tinham tratados secretos por trás. O que envolve esses tratados? Interesses. A gente está no final do século XIX fazendo tratados. O que está rolando no século XIX? A Europa passou por uma devastação de guerras antes da Primeira Guerra Mundial, que foram as guerras com o Napoleão. Napoleão atropelou a galera, atropelou. Nesse cenário do Napoleão, a França, Napoleão era francês, dominou grande parte da Europa. Isso fez com que a Europa ficasse muito puta da vida com a França. Os países europeus ficaram muito pé da vida com a França. A França estava meio isolada, então, pós as guerras do Napoleão, e no século XIX a França ficou meio na dela ali. Né? Depois de ter perdido tudo que o Napoleão tinha conquistado, os países meio que isolaram a França. Não, deixa a França aí. Então a França, para procurar algum tipo de segurança, foi tentando fazer alguns acordos por trás. Então fez um acordo com o Reino Unido, o antigo inimigo, né? Fez um acordo com o Império Russo, também eram países que não tinham nada a ver culturalmente, muito pouco, mas é o que a França conseguia fazer na época. Tá? Do outro lado, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Reino da Itália, eles eram impérios novos, eram impérios ou reinos, no caso da Itália, que não tinham grandes territórios coloniais. A França tinha vários territórios fora da Europa, Reino Unido, várias colônias, Espanha, Portugal, várias colônias.
Agora, o Império Alemão demorou muito para se juntar, para se unificar. A Itália demorou muito para se unificar. Eles só foram se unificar no século XIX. O Império Austro-Húngaro também. Então eram 3 impérios e um reino que surgiram muito tarde, mas eles estavam bem no meio da Europa. E eles tinham um poder industrial grande na época. Eram grandes produtores industriais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, grandes produtores industriais. E por isso o exército deles botava medo no resto da Europa. E esses caras da Tríplice Aliança, eles queriam então expansão, eles queriam expandir. Eles estavam no meio da Europa. Vou mostrar já o mapa para vocês. Eles estão espremidos entre a Rússia de um lado, o Império Russo de um lado, a França, Reino Unido do outro. Eles estão no meio dos dois. Eles querem aumentar o espaço e eles querem principalmente colônias fora da Europa, que eles não têm. O Império Alemão até tem uma outra coisa, né? Mas o Império Austro-Húngaro não tem nada. O Reino da Itália, coitado, tentou algumas coisas, tinha muito pouca coisa também. Então eles criam essa expansão e formam essa aliança com esse pano de fundo, tá bom? No meio do caminho a gente tem uma mudança aí, então repara aqui, ó, o Reino da Itália muda de lado, sacana, né? E o Império Otomano, que não existe mais também, entra no lugar do Reino da Itália. Vamos ver esse tchan geopolítico aí, né? Bom, por que a Itália muda de lado? O que tem a ver isso na guerra? O que tem a ver a geopolítica com isso? Bom, a Itália tinha muitas questões coloniais, ela queria muito expandir o seu domínio, ainda mais que tinha acabado de se unificar, então veio aquele sentimento nacionalista todo, vamos crescer, avante Itália, vamos lá. Alguns territórios na Europa, a Itália tinha muito interesse, mas estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era vizinho da Itália. Alguns territórios eles tinham um conflito na fronteira. A Itália, vendo uma chance de, calma aí, o Império Austro-Húngaro vai entrar na guerra. Se eu mudar do meu lado aqui, se eu entrar na guerra do outro lado, eu vou conseguir dar uma bocanhada nesses territórios aqui do Império Austro-Húngaro que eu quero para mim. Então os caras, dão uma mudada de lado e entram no lado da França, Reino Unido e Rússia, Império Russo. Tá? Nesse meio do caminho, os caras perdem a Itália. O que eles botam? O Império Otomano. O Império Otomano que hoje o que sobrou dele é a Turquia, o país da Turquia. Geopoliticamente importantíssimo, estrategicamente importantíssimo, ocupa uma posição no mapa extremamente importante entre Europa e Oriente Médio. Então a Turquia fazia parte do Império Otomano, que dominava uma parte muito grande do Oriente Médio, inclusive uma parte da Europa, e já tinha tretado várias vezes com o Império Russo, saindo na porrada várias vezes com o Império Russo. Por causa dessa disputa com o Império Russo, o Império Otomano vê, opa, calma aí, eu tenho uma chance aqui também, se eu entrar nessa briga, de a Rússia começar a se ferrar com a Alemanha lá e com o Império Austro-Húngaro e eu começar a morder alguns territórios aqui por baixo. Então repara aqui, o inicial contexto geopolítico do negócio eram disputas territoriais, que estavam mal resolvidas ainda. Tá? Isso é muito legal a gente falar, pessoal, porque quando a gente fala de geopolítica, até hoje isso acontece. Então, quando você vê essa questão da geopolítica da Primeira Guerra, você pode transportar para as guerras atuais. Quando a gente vê as regiões do mundo esse ano, viu? Esse ano, né? Quando a gente vê as regiões do mundo, a gente vai ver a questão do Oriente Médio. As brigas que tem lá entre Israel, a galera da Palestina e os outros países árabes, que está acontecendo agora, é uma baita de uma coisa de atualidades para vocês ficarem ligados. Tá? Essa questão toda de Israel tem tudo a ver com fronteira também, tem tudo a ver com territórios. É a mesma coisa que da Primeira Guerra Mundial, pessoal. Pessoal, eles vão fazendo uma ou outra batalha aqui, um ou outro conflito ali, mas por trás disso, o contexto geopolítico disso é você aumentar o seu território. Por que é tão importante eu ter mais território? Pô, espaço, cara, matéria-prima, posições estratégicas, um rio, acesso a um aquífero para você ter água, acesso a um lugar que tem um solo melhor para você plantar. Então tudo isso conta. Tá? Se a gente for pensar lá na época da colonização, lá nas primeiras, quando a Europa, com Portugal e Espanha começaram a se expandir para a África e as Américas, o que eles faziam? Uma colonização de exploração, vinham aqui para o Brasil, pegavam matéria-prima, levavam para lá, iam para as Américas, África, matéria-prima, levavam para lá, na época muito ouro, especiarias, e depois que a indústria surge, os caras continuam fazendo a mesma coisa, mas eles começam a levar carvão,
madeira, para fazer as indústrias funcionarem. Então, quando você tem um território maior, você tem muito mais chance de você ter grandes fontes de energia ali para o seu país crescer muito mais. Então, o interesse no território não é só, eu quero o jardim do vizinho. Não, né? É porque a grama do vizinho é mais legal que a sua, sempre é. Por mais que a sua seja boa, você fala assim, vou pegar aquela grama para mim, né? Por mais que a sua seja boa, você pode ter um pouquinho mais. E aí essa ambição toda por territórios leva a várias tensões. As tensões levam a acordos e esses acordos criam alianças que vão lutar juntas na guerra. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Os dois textos que eu deixei para vocês lerem lá, eles falam justamente sobre isso. Eles falam justamente sobre... Beleza, tá tranquilo, beleza. Eles falam justamente sobre esses contextos por trás da Primeira e da Segunda Guerra. Mas eu vou deixar outro texto agora lá que eu lembrei, que além desse contexto todo geopolítico por territórios, existia até uma rixa familiar. Muitos dos imperadores eram parentes, e parentes diretos, tá? Primos, por exemplo. Então o imperador da Rússia e o da Grã-Bretanha, eles eram primos, tá? Grã-Bretanha era rei, né? Eles eram primos diretos, tudo bem? O do Império Alemão também, os três eram primos, os três eram parentes. E existia até uma rixa familiar por trás aí, para falar, você é o preferido da vovó, né? Porrada nele. Então existia uma rixa familiar também por trás, junto com toda essa rixa territorial, tá bom? Vamos continuar. Bom, por que essa guerra é tão lembrada? Existem algumas coisas que marcaram nessa guerra, porque foram invenções ou criações que a Primeira Guerra ela consolidou. E aí isso foi muito importante para a geopolítica a partir da Primeira Guerra. Então você vê, a gente tem um contexto geopolítico pré-Primeira Guerra e tem uma importância que a Primeira Guerra traz para a geopolítica pós ela ter acontecido. Por exemplo, surgimento dos primeiros tanques de guerra, a guerra de trincheiras, surgimento da aviação e armas químicas. Pô, você vê ainda, hoje em dia, atualmente, a galera brigando por armas químicas. Volta e meia aparece na televisão, agora já nem é tão comum, mas há uns anos atrás era muito comum aparecer na televisão essa questão das armas químicas, principalmente quando os Estados Unidos estavam lutando no Oriente Médio, acusando o Iraque de ter armas químicas, e na verdade acabou que não tinha, né? Armas químicas foram usadas primeiro na Primeira Guerra Mundial, em grande escala, né? E logo depois foram proibidas, porque é sacanagem, né? Os caras botavam aqui, a gente vê essas nuvens todas brancas, o cara bota lá a favor do vento, bota um monte de produto químico aqui, faz a reação, essa fumaça tóxica vai em direção ao inimigo, não tem o que fazer. Respirou, pode morrer, né? Então, claro que é uma coisa que até na guerra os caras falam, não, calma aí, calma, você está cheatando, né? Você está roubando, pode parar com isso aí. Então, armas químicas foi uma coisa que surgiu por aí e que marcou bastante até hoje, é muito alvo de disputa, inclusive existem regras que proíbem armas químicas de serem usadas e desenvolvidas. Então, se aparece isso em alguma questão para vocês, a questão das armas químicas usadas geopoliticamente na guerra, porque afinal isso metia muito medo na galera, né? Isso fez a galera usar máscara no campo de batalha, isso fez as galeras usarem máscara nas cidades, no dia a dia. A gente usa hoje a máscara assim com coqueiro, né? Aquela coisa bonitinha, um símbolozinho aqui do Pokémon, já vi gente usando, né? Mas não, nessa época não, era máscara, né? Que nem tá aqui nessa imagem. Ó. O cara tá lutando na trincheira com uma máscara de gás. E nas cidades também, tá? Então existia um medo de que as armas químicas iriam para as cidades. Então existia máscara de gás para cavalo, máscara de gás para bebê, máscara de gás para tudo que você imagina. Carrinho de bebê à prova de gás, parecia um tanque de guerra, existia tudo isso, tá? Então foi uma questão muito importante na época. A questão dos tanques e da aviação militar geopoliticamente é muito importante, porque depois isso vai mudar as próximas guerras que vão acontecer. Principalmente a questão dos aviões. Os aviões não existiam antes da Primeira Guerra Mundial, né? Eles começaram a surgir no começo do século XX. Ali Santos Dumont fez o seu primeiro voo ali em 1906, se não me engano, né? Esqueci a data, mas primeira década do século. 10 anos depois, os aviões já estavam tacando bomba na guerra.
Então isso foi um grande marco, tá, da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, o que costuma mais aparecer é a trincheira. Tá? Então são as trincheiras. O que é a trincheira? É um buraco que a galera cava e se enfia lá embaixo para se proteger do inimigo. Então a gente vê aqui, ó, o buraco, a galera lá dentro. Mas essas duas imagens aqui da direita que são principais. Nessa imagem de baixo a gente vê, parece um monte de murinho, de castelinho, né? Na verdade, isso daqui, pessoal, são trincheiras, então são buracos. Então as trincheiras elas eram cavadas, cortando o território inteiro. Como assim o território inteiro? O país inteiro. Tá? Então cortavam países inteiros. As trincheiras tinham centenas de quilômetros de comprimento. Então eram vários túneis se conectando. Muitas vezes a trincheira do inimigo estava a poucos metros da sua trincheira. E você conseguia até xingar o cara, né? E quando eles entravam em algum acordo de paz, tipo no Natal, na Páscoa, alguns feriados comemorativos, eles botavam a bandeirinha branca lá, todo mundo saía das suas trincheiras, jogavam bola no meio do caminho, faziam uns joguinhos, tal, depois voltava e começava a se matar. Vai entender. Mas as trincheiras foram uma grande marca da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então tá aí. Armas químicas, os primeiros tanques de guerra, e a questão dos tanques e dos submarinos, também dos aviões, né? Mas aqui os tanques submarinos mostram bem como que a indústria agiu nessa guerra, como foi uma guerra diferente. Até aqui, você tinha guerras que a galera lutava frente a frente, né? Um ia lá e dava uma espadada no outro, uma lançada. Agora não. Agora você luta uma guerra à distância e dentro de equipamentos militares. Antes era um cavalo, uma carruagem, alguma coisa assim, uma catapulta e tal. Aqui você já tem equipamentos militares industrializados. Então aqui é a indústria dentro da guerra, o que torna ainda mais importante você ter matéria-prima, você ter acesso a territórios para você conseguir manter essa guerra rolando. Bom, fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, ainda falando do contexto geopolítico. Junto com aquelas histórias lá das disputas territoriais, tinham por trás ideias imperialistas. Tá? A ideia imperialista não é só de você aumentar o seu território do seu país mesmo, do seu império. Então não era só a Alemanha aumentar a Alemanha dentro da Europa. Era ela conseguir várias colônias do lado de fora. Essa ideia imperialista, então toda a questão do imperialismo, vocês já viram lá na aula de história, vocês sabem o que é. Vocês sabem por que os países disputavam isso. Eu até falei um pouco aqui. Outra coisa que acontecia eram os sentimentos nacionalistas, também tem a ver com o imperialismo. Então, principalmente nos impérios, nos reinos recém-formados. Tá? Então, a gente tinha dois aqui muito importantes que fizeram parte da história da Primeira Guerra Mundial e da geopolítica, que foi o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Que negócio é esse? Pan-germanismo é a ideia de que não, os povos germânicos da Europa têm que estar juntos, os povos germânicos vão lutar juntos, vão crescer juntos. Quem eram os povos germânicos? Império Alemão e Império Austro-Húngaro. Uma parte do Império Austro-Húngaro. Né? Ao mesmo tempo, o pan-eslavismo. Quem eram os eslavos? O Império Russo e uma parte do sul da Europa, que inclusive estava dentro do Império Austro-Húngaro. Então olha só o negócio. Você tem esse sentimento nacionalista. Um sentimento nacionalista germânico. Legal. Né? Une os germânicos. E um sentimento nacionalista eslavo, querendo unir os eslavos. O problema é que uma parte dos eslavos estava dentro de um dos impérios germânicos. Então é claro que ia ter uma treta aí. Né? Os eslavos dentro do Império Germânico queriam sair, e o Império Germânico não ia deixar, no caso o Império Austro-Húngaro, não ia deixar esses caras saírem assim de graça. Tá? Isso gera uma baita de uma tensão interna. E claro, influenciada por quem está de fora. Né? Dentro do Império Austro-Húngaro você tem a região dos Balcãs. Os Balcãs são o sul da Europa. Vou já mostrar no mapa para vocês. Essa região é onde você tinha os eslavos e ela pertencia ao Império Austro-Húngaro. Eles queriam sair do Império Austro-Húngaro. E o Império Russo de fora apoiava essa saída. Dava cutucada, botava lenha no fogo. Né? Vamos sair, vamos sair. Então isso fazia já ter um atrito entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Tá bom? Então essa região dos Balcãs, onde até hoje tem muita treta, até hoje é um lugar muito complicado, politicamente falando, na Europa, ele já era complicado desde antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Ó. Esse aqui é o Império Austro-Húngaro,
lá na época que ainda existia. Essas cores identificam as diferentes etnias dentro do Império Austro-Húngaro. Então você tinha aqui de vermelho os germânicos, como estavam na Áustria, então o Império Austro-Húngaro era a união da Áustria com a Hungria, então você tem aqui os germânicos e os húngaros aqui na parte verde. Tá? Só que esse império ele tinha uma colcha de retalhos de etnias aí, então fazia com que dentro dele as coisas não fossem muito estáveis, tudo bem? Essa parte de baixo aqui, ó, que é a parte de baixo dos eslavos dentro do Império Austro-Húngaro. Isso aí é importante porque foi nessa região que aconteceu o estopim da guerra, o estouro da guerra, quando matam o herdeiro do trono austro-húngaro. Então ele foi morto numa visita. Vai fazer uma visita política lá nessa parte do império, né? Vai fazer aquela média, né? Que nem os presidentes fazem hoje, os governadores, né? Eu vou inaugurar uma obra lá não sei aonde. O cara sai de Brasília, vai até o Amapá inaugurar uma obra e volta. O cara nunca foi no Amapá, mas ele vai lá dizer que ele inaugurou a obra. É que nem acontece hoje. O cara vai fazer uma visita a essa região aí do Império Austro-Húngaro, só que enquanto ele fazia essa visita, um separatista foi lá e deu um tiro nele, matou o cara. Tá? Então, por ele ter sido morto por um separatista dessa área, começaram várias tensões internas e aí a guerra começa. Tá? Então, o Império Austro-Húngaro perde o seu herdeiro, 28 de junho, perde o seu herdeiro, assassinado por um nacionalista sérvio. Beleza, a Sérvia é esse paizinho do lado aqui. Ó. Então a gente tem o Império Austro-Húngaro aqui, enquanto o cara fazia uma visita nessa região do sul, onde tem os eslavos, um ativista da Sérvia, que é um país que não fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas também é eslavo, foi lá e matou o cara. O que aconteceu? O Império Austro-Húngaro ficou puto da vida, né? E começou a exigir várias coisas da Sérvia, tipo, pô, o que tu vai fazer com o cara? Vai prender o cara? Dá o cara pra mim, não sei o que. Começou a exigir várias coisas, várias pressões políticas em cima da Sérvia, de reparações, de pagamento de indenização e coisas assim, e a Sérvia falou que não ia fazer nada disso. O que acontece então? O Império Austro-Húngaro vai lá e invade a Sérvia, declara guerra à Sérvia. Tá? A declaração do Império Austro-Húngaro dessa guerra gera um monte de reflexos, e o primeiro reflexo é justamente o Império Russo. Como o Império Russo também é eslavo e tinha a questão do pan-eslavismo por trás, o que eles veem? Pô, o cara está atacando os eslavos lá do sul. E o Império Russo não é bobo, ele sabia que se ele conseguisse unir todos os eslavos do sul em um país só, ele ia ter um aliado grande na Europa. Então ele fala, não vou deixar esses caras atacarem a Sérvia de graça ali, eu posso perder um aliado lá que vai entrar de novo no Império Austro-Húngaro, não vou deixar, vou entrar também. Então o Império Russo acaba entrando nas tensões do conflito. Né? Aliado do Império Austro-Húngaro, o Império Alemão mobiliza os seus exércitos também, pressionando a Rússia. Falou, se você quiser bater no cara lá, nós vamos ter um problema aqui. Né? E aí não dá outra. Né? A Rússia tinha aquela aliança com a França também mobiliza os seus exércitos, porque a Alemanha mobilizou os dele por causa da Rússia. A Rússia era da França. A França então mobiliza os dela por causa também dessa tensão com a Rússia. Né? E aí, observação geopolítica, como já comentei. A França era muito isolada por causa das guerras do Napoleão. Com a formação aqui do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro bem no meio, ela fica pressionada. Tá? Então o acordo que ela tem com a Rússia vai estourar agora. E aí o Império Alemão declara guerra para a Rússia, sabendo da aliança com a França, declara guerra para a França ao mesmo tempo. E aqui a gente já tem então Império Austro-Húngaro, Sérvia, Império Russo, Império Alemão e França na porrada. Né? Como o Império Britânico era aliado da França e da Rússia, também declara guerra à Alemanha. E está formado o principal teatro da Primeira Guerra Mundial. Né? Império Alemão, Império Austro-Húngaro de um lado, Império Russo, França e o Reino Unido de outro lado. E a Itália nesse jogo, aquela história que eu falei para vocês. Né? Como a Itália tinha interesses em aumentar o território na própria Europa também, acaba mudando de lado, entrando contra o Império Austro-Húngaro, e o Império Otomano acaba querendo se aproveitar da situação, se expandir para cima do Império Russo e entra na guerra do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Tá? E aí temos tudo formado na Europa. Beleza. A Rússia acaba saindo da guerra mais cedo. Tá? Antes da guerra acabar, a Rússia sai por causa da Revolução Russa. Isso aí provavelmente vocês viram em história também.
Então, a Revolução Russa, que vai dar origem à União Soviética mais para frente, ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial e a Rússia sai da guerra em 1917, enquanto a guerra vai até 1918. Mesmo com a Rússia fora, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano perdem a guerra. Tá bom? Estados Unidos também entra na guerra e, bom, tá aí um mapinha da Europa para a gente ver como era a situação. Então, as potências centrais, chamadas, né, Alemanha e Império Austro-Húngaro, centrais porque estão no centro mesmo, né? Então estão aqui de azul escuro. De verde, a Tríplice Entente, Império Russo, Britânico e a França. Esse verdinho claro aqui, desculpa, esse azulzinho claro, são os países que entraram depois, junto com as potências centrais, e esse amarelo verdinho aqui, é uma cor meio esquisita, é o que são os que entraram depois do lado da Tríplice Entente, que é a França, Inglaterra e Rússia, atualmente, tá bom? Então a gente tem essa coisa formada aí. Essas linhazinhas que a gente tem aqui no mapa são as trincheiras. Então eu botei isso aqui, esse mapa devia estar lá na frente, né? Lá atrás, na verdade, está meio fora de ordem. Essas linhas aqui são as trincheiras, pessoal. Olha o tamanho das trincheiras, né? Então, por exemplo, aqui na França, ó, cortava toda a fronteira da França com as batalhas com o Império Alemão. Então, contornava toda essa fronteira, né? Do lado aqui da Alemanha com a Rússia, olha o tamanho das linhas de trincheira que existiam. Por isso chamou tanto atenção para a Primeira Guerra Mundial essa questão das trincheiras, né? Foram enormes buracos abertos durante a guerra. Bom? E aí um mapinha de antes e depois. Antes e depois. Antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Olha como a gente tem mudanças dentro do continente, mudanças espaciais. Então o Império Germânico aqui, ó, vamos dar uma contornada nele aqui, ó. Aqui é o Império Germânico aqui, começar com ele, ó, Império Germânico. Opa, aqui. O que acontece com ele? Perde toda essa parte aqui, ó. Vira Polônia. Perde uma partezinha aqui para a França. Opa. Perde uma partezinha aqui em cima para a Dinamarca também. Então o Império Germânico entra na briga para se expandir e acaba perdendo mais do que ganhando, né? Mesma coisa o Império Austro-Húngaro. Olha aqui o tamanho do Império Austro-Húngaro. Grandão, no centro da Europa. O que acontece? Ele perde a guerra, o Império deixa de existir. Então toda essa parte aqui se torna vários países. Se torna parte da Polônia, se torna Tchecoslováquia, que também já nem existe mais. Dá origem à Áustria e à Hungria separado. Dá origem a uma parte da Romênia, que também era muito pequenininha aqui, ó, Romênia menor, acaba quase dobrando de tamanho. Aparece a Iugoslávia aqui embaixo. Iugoslávia significa eslavos do sul. Então, a pretensão do Império Russo de ter um aliado eslavo no sul da Europa é alcançada. A Iugoslávia surge após a queda do Império Austro-Húngaro. Uma baita de uma mudança no teatro geopolítico aí. Porque quando a União Soviética aparece aqui, ó, a partir de 1922, automaticamente a Iugoslávia é um grande aliado da União Soviética dentro da Europa, tanto político quanto militar, e aí isso mexe com toda a geopolítica do continente. Tá? Então a Rússia consegue isso e é uma baita de uma vitória política para eles. Tá bom? Aqui embaixo repara que a gente tem na África, ó, Marrocos, Argélia e Tunísia como colônias francesas. Tá? Eles eram antes da Primeira Guerra e continuaram depois da Primeira Guerra, porque a França ficou do lado vencedor. Agora, o Império Germânico, que tinha algumas colônias na África também e na Ásia, né, perde tudo. Então os caras entram na guerra com algumas ideias expansionistas, imperialistas, e saem da guerra com menos território na própria Europa, inclusive perdendo todas as colônias. Então as colônias alemãs, germânicas na época, todas foram perdidas, foram ou para o Reino Unido, ou para a França, ou se juntaram com outras colônias que tinha do lado, deixaram de ser alemãs. Beleza?
Resumindo então, causas geopolíticas da Primeira Guerra, que tem que ter um asterisco aí, está aqui nas setinhas. Primeira coisa, sentimentos nacionalistas após as guerras europeias anteriores. Então, recém-unificação dos países, né, dos impérios, dos reinos, alemão, Itália, Império Austro-Húngaro, no meio do caminho. Um desejo de isolar a França por causa das guerras do Napoleão que tinham acontecido recentemente. Tá? Vários objetivos expansionistas imperialistas, principalmente do Império Alemão, recém-formado, que tinha um baita de um poder militar, em busca de matéria-prima e territórios. Carvão, ferro, matéria-prima para a indústria. Se na Europa era mais escasso, para a expansão industrial deles, eles tinham que buscar em outro lugar. Conflito de interesse na região dos Balcãs, o sul ali da Europa, que até hoje é motivo de muita treta, tá? Entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Como os caras eram eslavos, então a gente tinha o Império Russo querendo exercer influência lá no sul da Europa, porém uma parte desse sul estava dentro do Império Austro-Húngaro. Então isso fazia com que conflitos de interesse nessa região geravam já um atrito entre esses dois impérios. Beleza? Aliança entre Império Alemão e Austro-Húngaro, uma dupla aliança, pensando justamente, um pano de fundo para isso aí, era o tal do pan-germanismo. A gente pode até falar em darwinismo social, não sei se vocês chegaram a ver isso daí. O darwinismo social era justamente a ideia de tentar explicar a superioridade de certas sociedades. Tá? Por exemplo, explicar como que os europeus dominavam as Américas, a África. Como é que isso era justificado eticamente? Os europeus são superiores. Né? Como é que os alemães queriam justificar? Os alemães, os germânicos, são superiores. Então a ideia do darwinismo, que é essa questão da espécie mais desenvolvida, prospera, né? Só que voltada para a área mais social. Então, o pan-germanismo, o pan-eslavismo tinham a ver com isso. Tá bom? França isolada então busca suas alianças, Império Russo e Inglês. Então, a aliança franco-russa, né? França e Império Russo. A aliança da França com o Império Inglês, para tentar contrabalancear esse Império Alemão recém-formado atrás de novos territórios. Né? E o conflito de interesses com a Itália. Leva a Itália a se aliar com a França, em vez de se aliar com as potências centrais, e troca de lado na guerra. Bom? E aí estão formadas as duas principais alianças, que depois tem a nossa troca aqui. Beleza? Pessoal, essas lutas, essas formações geopolíticas aqui, refletiram na Ásia, com o Japão e várias outras ilhas que tinham lá, porque eles tinham as colônias deles. Então, o Japão, ele lutou como aliado da França, do Reino Unido e da Rússia nessa guerra. Lutou como aliado. Tá? E aí, qual era a pira do Japão nessa guerra? Apesar de ter lutado com a Rússia recentemente, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram uma guerra lá. Foi até uma guerra que o Império Russo perdeu para o Japão. Foi a primeira vez que uma potência europeia perdeu uma guerra para um império fora da Europa. Então, o Império Russo tinha um atrito com o Japão, mas o Japão tinha muita pretensão expansionista. O Japão estava num cenário expansionista, se abrindo para o mundo e querendo se expandir de qualquer jeito. Então, o Japão se expandindo ali pela Ásia, ele vê nessa questão da guerra aí uma baita de uma oportunidade para pegar todas as posses que o Império Alemão tinha feito por lá. Várias ilhas, vários lugares estratégicos. O Japão, calma aí, deixa eu entrar do lado desses caras aqui, porque o negócio está fluindo bem, e aí eu quero expandir aqui também. Então, várias posses alemãs que tinham no Oceano Pacífico, ali perto do sudeste da Ásia, leste da Ásia, o Japão acaba pegando para ela, tá? Para ele, tudo bem? Então, os conflitos foram fora da Europa também. Beleza? Maravilha. Só vou ter que sair da live, depois eu assisto a gravação. Beleza. Pessoal, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram falar? Pergunta aí, tá? O principal que eu queria passar para vocês, o principal é essa questão geopolítica por trás da guerra. A guerra em si, né, o desenvolvimento dela, quem acabou ganhando e por que não vem ao caso. Mas o porquê da guerra ter estourado é importante. Tudo bem? Deem uma olhada lá nas questões. As questões de vestibular tem acho que umas 6, 7 questões, tá bom? Vocês podem fazer em trio, tentem fazer sem olhar na internet antes. E aí, a outra questão que é um textinho para vocês escreverem justamente sobre as causas geopolíticas da Primeira Guerra, individual. Certo?
Qualquer coisa vocês podem me procurar. E é isso aí, pessoal. É um prazer estar com vocês, nem que seja no virtual.